Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, e hoje, dia 24 de dezembro de 2025, isso não é um episódio normal, por vários motivos. Primeiro, porque é dia 24 de dezembro de 2025. Segundo, porque eu estou sozinho, sem o Murilo, e a gente tem bons motivos para isso. Primeiro, porque hoje é dia 24 de dezembro, como eu já falei, o Murilo está de recesso e ele se tornou pai e está curtindo o seu filhote Gabriel. E aí, a ideia era não ter nenhum episódio esse final de ano. Nós voltaremos com tudo dia 5 de janeiro, mas eu estou em São Paulo, inclusive estou de plantão hoje e não estou reclamando porque tem muita gente por aí que não tem a opção de trabalhar, tem muitas pessoas que têm dificuldade de sustentar suas famílias, então para mim não deixa de ser um privilégio ter a oportunidade de trabalhar e sustentar a minha família, então tá tudo bem. Mas eu principalmente não queria deixar de falar com vocês, queridos ouvintes, mais uma vez ainda em 2025. E para isso eu pensei, o que eu poderia trazer aqui sozinho? Estou achando extremamente esquisito esse momento de estar sozinho aqui na minha casa, que não tem ninguém falando com vocês. Mas eu estou tentando imaginar aí os nossos mais de 60 mil ouvintes, mais de 2 mil ouvintes semanais que prestigiaram o nosso trabalho ao longo de 2025. Então não poderia deixar de vir aqui primeiramente para agradecer. E eu vou trazer para vocês os 10 episódios mais ouvidos na história do Quilômetro 41. Isso é uma coisa interessante porque eu vou trazer os 10 mais ouvidos, que de fato são, modéstia à parte, episódios muito bons. E depois eu selecionei aqui 5 episódios que não estão entre os mais ouvidos, inclusive alguns são dos menos ouvidos, mas que eu gostei muito de fazer e que eu queria convidar vocês a reescutar ou escutar novamente esses outros 5 episódios. Eu sei que tem gente aí, até recebemos aí algumas mensagens lá no nosso Pelotão Quilômetro 41, nosso grupo fechado para apoiadores, de pessoas que sentiram falta. Pô, não tem episódio essa semana. E isso, claro, por um lado eu lamento por a gente não ter episódio, por outro lado eu fico contente de saber que o Quilômetro 41 tá tão inserido na rotina dessas pessoas que de alguma forma não ter episódio fez falta para essas pessoas. Portanto, eu tô aqui também para agradecer por isso. Então, pessoal, vamos lá. Vou tentar tocar a banda aqui sozinho e isso não é fácil. Então eu peço a paciência de vocês. Vamos começar? Eu estou abrindo aqui os episódios mais escutados. Eu vou dizer para vocês qual é o episódio mais escutado. Ou melhor, eu vou deixar isso para o final. Eu vou do 10º para o primeiro. Perfeito. Então, o 10º episódio mais escutado da história do podcast Quilômetro 41 é Proteína e Corrida. Mais uma participação da nossa querida Marina Solis, nossa apoiadora, nossa nutricionista com o maior número de participações, nossa recordista de participações. Então, assim, a gente vive aí um mundo da quase que uma paranoia de consumo de proteína. Então, é um episódio, como o título já diz, a importância, os benefícios, a dose indicada e quando suplementar. Deixando claro aqui que a gente não vai dizer para suplementar em todos os cenários. Então, é um episódio aí para quem está aí entrando em 2026, está começando a correr agora, está na dúvida se a sua dieta é suficiente ou se eventualmente precisa suplementar. Eu acho que é um episódio super válido. Então não deixem de ouvir episódio 44, Proteína e Corrida com Marina Solis. Depois vem um outro episódio extremamente interessante, extremamente rico de conteúdo, até pela convidada, a doutora Naira Rabelo, né, nossa fisioterapeuta, a minha fisioterapeuta pessoal, que veio aqui e esbanjou conhecimento. E a gente está falando nesse episódio sobre a diferenciação entre dor e lesão. Até porque nem sempre dor é lesão. E aqui a gente destrincha de certa forma, esse paradoxo. Quando que a gente precisa parar de correr? Quando que a gente não tem que parar de correr? Como a gente pode tentar discernir o que é só dor, o que é lesão? Então, assim, é um episódio muito rico.
É muito escutado, inclusive por profissionais. A Naira, para quem não sabe, é super gabaritada, ela dá aula, ela é reconhecida dentro do mundo da fisioterapia. Então é um episódio que serve a profissionais da saúde, fisioterapeutas, treinadores, mas também serve muito bem a curiosos praticantes de corrida como eu. Então realmente merece estar entre o top 10. Depois a gente tem meia maratona da Naira, episódio 49, pessoal. Então, se quem quiser ouvir, anota aí. Falamos do 44 e do 49. Depois vem um episódio que, por algum motivo que eu não entendo, é o nosso 7º mais escutado na história do Spotify, mas é o nosso número 1 no YouTube. Isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa de algoritmo, que é um episódio sobre meia maratona. Eu acho muito interessante esse episódio, até no título tá aqui, quando subir para os 21, o que muda, as dicas para encarar bem a distância, porque eu acho que conversa com grande parte do nosso público. A gente fala aqui, eu como maratonista penso muito em maratona, mas a gente faz o esforço, né, para entender que a grande maioria dos nossos ouvintes não são maratonistas. São pessoas que estão ali nos seus 5, nos seus 10, e estão pensando talvez, será que agora em 2026 eu vou migrar para meia maratona? É uma alternativa interessante, é uma distância muito legal, que eu adoro, é a distância favorita do Murilo. Ele não tá aqui, mas eu posso falar por ele, eu sei que é a distância favorita dele. Então é um episódio para te ajudar a entender se é o momento, o que vai ter de desafio, o que vai mudar no seu treino. Então, muito legal nesse sentido, eu recomendo demais o episódio 53 sobre meia maratona. Depois do episódio, vem o episódio de volume de treinamento. Também algo que é uma grande dúvida, né, na cabeça de muitos corredores, na cabeça até de treinadores. Qual é o volume ideal? Qual é o volume que encaixa com a sua rotina, com a sua vida? Qual é o volume que eu estou buscando para... Vou correr uma maratona, tem que mudar o volume. Vou correr uma meia maratona, tem que mudar o volume. Então, destrinchamos esse ponto. É um episódio técnico, mas muito interessante. Então, vale muito a pena ouvir. Episódio 64. Depois, gente, vem um dos meus favoritos do ano aí. Esse episódio realmente ficou muito bom. A gente recebeu muitas críticas positivas. Ele merece estar onde está. Que é o episódio com o Gleison Guimarães, que é o médico especialista de sono, sobre sono, né? Então, destrinchamos tudo sobre sono, a importância, estratégias, pessoas que têm dificuldade para dormir, qual é o impacto do sono na nossa performance, nossa saúde mental, cafeína, né? O cuidado com a cafeína, a bebida alcoólica. Então, realmente aí eu considero que o sono é a melhor técnica de recovery que existe, e dormir bem é um dos pré-requisitos para que você alcance sua máxima performance. Então, vale muito a pena ouvir o episódio 69 com o Dr. Gleison Guimarães sobre sono. Depois, temos um episódio com uma convidada que é tão especial que é a minha esposa. Então, episódios com a doutora Juliana Rocha, endocrinologista, que traz aí, responde uma pergunta super difícil, que é sobre emagrecimento e corrida. Será que correr emagrece? Então, assim, é um episódio que demanda aí até uma certa coragem, porque existe... vocês escutem o episódio, vocês vão entender o que eu estou falando, mas assim, eu acho que existe um mau entendimento, às vezes, sobre corrida e emagrecimento. E eu acho que esse episódio ele esclarece o quanto correr faz bem para a sua saúde como um todo, mas o quanto que correr simplesmente para emagrecer às vezes pode significar aí uma trajetória para uma certa frustração, né? Então, assim, é óbvio que correr é um grande aliado, mas escutem o episódio que vocês vão entender o que eu estou falando. Episódio 56 com a doutora Juliana Rocha, sobre emagrecimento. Lembrando que a doutora Juliana é endocrinologista, tá bom, gente? Depois, olha só, Marina Solis com mais um episódio aí dentro do top 10, falando sobre suplementação de carboidrato. Então, falamos sobre proteína, mas também falamos sobre suplementação de carboidrato. E aqui a gente foi um pouco mais específico, não é sobre carboidrato, é sobre suplementação. Então, doses, indicações, como fazer, alternativas para quem passa mal com os géis, precisa ser gel, pode ser alguma outra coisa. Então, é um episódio muito rico,
que eu recomendo fortemente que vocês escutem. Acho que é uma coisa assim que pode ser um divisor de águas aí na trajetória, na jornada do corredor de vocês. Inclusive depois de ouvir esse episódio, eu tomei algumas decisões que impactaram diretamente na minha última maratona. Então, a grande vantagem aqui de ser o host do podcast é o quanto eu aprendo. E uma coisa até engraçada que eu vou confessar pra vocês, gente, que assim, pode até parecer estranho, mas eu escuto todos os episódios. Todos. 100%. Como uma forma de controle de qualidade, como uma forma de saber se a gente está indo no direcionamento completo, correto, como uma forma de tentar entender se, será que eu falei técnico demais? Será que eu posso, onde eu posso melhorar? O que a gente pode melhorar? O que eu posso melhorar na pauta? Mas eu confesso que tem uma coisa muito louca, que às vezes eu escuto de novo os episódios. Por quê? Porque a gente faz o episódio e a gente aprende um monte, a gente estuda muito pro episódio e às vezes a gente acaba esquecendo. Principalmente conforme o podcast está crescendo, aí estamos completando 2 anos em fevereiro de 2026, vamos completar 2 anos em fevereiro de 2026. E às vezes eu esqueço, aí eu falo, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Então, uma das coisas que eu tenho orgulho aqui, né, juntamente com o Murilo, de que nós temos muito orgulho, é de estar construindo uma biblioteca de conhecimento. Uma biblioteca não é um lugar onde você estoca livros, é um lugar onde você estoca conhecimento. Então de tempos em tempos, você precisa voltar na biblioteca e falar, não, como é que era isso aqui mesmo? Pega lá o livrinho na prateleira e relê, né? Então, eu falo isso na medicina. Na medicina, a gente tem que estar toda hora revisitando. Quem acha que saiu da faculdade e sabe tudo, toma cuidado. Você tem que estar sempre revisitando, você tem que estar sempre se atualizando, né? E, inclusive, algo que vai acabar acontecendo aqui, né? A gente está aí rumo ao episódio 100, onde a gente vai ter que regravar episódios sobre o mesmo assunto. Para revisitar, trazer insights novos, para trazer maneiras novas de enxergar a coisa, eventualmente convidados diferentes. Então, nessa época do ano, eu acabo escutando novamente alguns episódios, tendo em vista que eu já ouvi todos pelo menos uma vez. Depois, gente, vamos pro top 3, hein? O de carboidrato é o 58. Treino intervalado, né? Então, episódio número 51. O que é? Quais são os benefícios? E 5 erros que você não pode cometer ao realizar treino intervalado. Então, aqui, a gente percebe muito isso, gente. A gente, vocês vejam, né? No top 10, o que acontece? A gente foi percebendo essa tendência, assim, nos nossos ouvintes. Inicialmente, trazendo aqui um pouquinho dos bastidores aqui para vocês que estão aí no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, ouvindo eu falando sozinho. Então, se você é essa pessoa, primeiro, obrigado. E segundo, vou trazer um pouquinho de bastidores. Assim, a gente, quando começou um podcast, a gente achava que o que ia fazer o podcast crescer, ou o que as pessoas gostariam de ouvir, seriam histórias inspiradoras, trazer um corredor que venceu, fez uma coisa difícil. E o que a gente foi percebendo ao longo do tempo? Que o nosso público quer episódios técnicos que respondem questões práticas do dia a dia. Então, o nosso esforço tem sido cada vez mais claro que a gente vai trazer convidado, a gente não vai deixar de trazer, porque a gente gosta e porque eu acho que traz também um público interessante, mas os nossos episódios que mais são escutados, e esse top 10 é mostra disso, são episódios técnicos, episódios que você vai ampliar o seu conhecimento, aprofundar o seu interesse na corrida e aplicar no seu treino, né? Então, assim, por isso esse treino intervalado é justamente isso, né? É um tema que quando você sai ali do correr por correr e começa a treinar de fato, né? Quando você começa a treinar a corrida, que é diferente de correr. Treinar a corrida, você está tentando melhorar sua performance. Correr, você está correndo, isso é extremamente saudável, deixando claro que não tem problema nenhum só correr. Isso é algo que, aliás, eu acho extremamente saudável. A pessoa que só corre. Não, eu corro 3 vezes por semana. Não me preocupo com o tempo, já falei isso milhões de vezes. Então, assim, acho que é o momento que você fala assim, treino intervalado, o que é isso? Como é que eu faço? Isso é muito importante. Tá bom? Bom, aí, gente, a gente tem aqui o episódio sobre mais cabeça, mais performance. Então, a gente tentou trazer aqui conhecimento, né? Jogar luz sobre esse tema, que eu confesso que lá no passado eu tive um pouco de resistência. Hoje eu percebo que eu estava completamente errado e eu não tenho vergonha disso. Ao contrário, eu tenho orgulho
de ter a capacidade de mudar de opinião quando as evidências se mostram fortes o suficiente para que eu mude de opinião. Eu achava que a mentalidade tinha um papel muito ínfimo na performance, na corrida, e hoje eu percebo que ele não é o principal, continuo achando que não é o principal, mas não é ínfimo, é bem significativo. E nesse episódio 52, segundo colocado da história, a gente destrincha o que a gente chama em português de resiliência mental e o que, consagrado em termos de literatura, de esporte, né? Quando a gente vai procurar artigos, o pessoal chama de mental toughness, que é a resiliência mental, né? A melhor tradução para mim é resiliência mental. Então, métodos para a gente otimizar, para a gente ganhar resiliência mental e se tornar um corredor mais forte mentalmente. Isso pode ser aplicado tanto em provas, mas também em treinos. Tá? Então, realmente, episódio muito legal. Episódio 52. E vou falar do top 1, que talvez não seja surpresa para ninguém. Nosso episódio top 1 foi o episódio de VO2 máximo. Então, o VO2 máximo que está na boca do povo. Talvez a gente tenha que fazer um outro episódio sobre VO2 máximo. Recentemente a gente vai evoluindo, né? Que bom. Enquanto estiver evoluindo, a gente está no caminho certo. Eu acho que... Bom, primeiro, né? O nome do episódio é O Segredo da Performance na Corrida. E eu já vou dizer para vocês aqui que não é o segredo da performance da corrida. Então, assim, vale muito a pena escutar o episódio. É um episódio que eu já ouvi mais de uma vez. Até porque eu estava estudando recentemente coisas sobre VO2. Mas não é o segredo da performance. Inclusive tem outras métricas que impactam muito mais, mas talvez seja uma métrica importante. Talvez não, com certeza é uma métrica importante para a saúde, para a longevidade, para muitas coisas que podem ser aplicadas na vida de vocês. Então, episódio 45, o episódio mais escutado da história, episódio de VO2 máximo. Então agora, gente, eu vou falar sobre 5 episódios pouco escutados, alguns mais, outros menos. E depois vou falar um episódio que eu mais gostei de gravar em 2025. Né? O meu preferido. E eu vou dizer pra vocês, gente, que ele, infelizmente, ele tá entre os 20%, 25% menos escutados, assim. E até vou tentar discutir um pouquinho o porquê. Então, antes da gente ir para esse top 5, eu quero falar pra vocês, gente, temos aí essa nossa meta, né? Tínhamos nossa meta aí de 2025 de criar o grupo fechado do podcast Quilômetro 41 para apoiadores. Então, criamos o Pelotão Quilômetro 41. O Pelotão Quilômetro 41 está muito legal. A gente troca experiências. Eu sinto que, assim, não sei o que o pessoal sente, mas eu sinto que eu sou próximo. São pessoas que são realmente queridas. A gente interage lá das mais diferentes formas, compartilhando vídeos, compartilhando artigos. O pessoal é muito gentil, me manda dica, cara, chama esse cara pro podcast. Então, assim, já eles estão escolhendo algumas pautas, obviamente não todas, mas eu sempre falo, gente, o que vocês querem que a gente fale? Esses dias eu fiz uma enquete e o podcast, a pauta foi escolhida pelos apoiadores. É o lugar ali onde a gente troca figurinha, onde eu entendo melhor nossos ouvintes. Então, gente, eu queria realmente convidar você que, entre o Natal e o Ano Novo, tá me ouvindo aqui, falando sozinho, falando sobre os episódios mais ouvidos. Você que talvez já tenha escutado todos os episódios do podcast. Você que chegou agora segunda-feira, dia 22, e falou, não tinha episódio. Considere se tornar apoiador do Quilômetro 41. Nós somos um projeto completamente independente e a gente depende do apoio dos apoiadores. A gente tem uma meta, gente, que eu vou tornar pública aqui. A gente precisa, ao longo de 2026, atingir a nossa meta lá na plataforma no Apoia-se. Para quem não sabe, a gente tem uma meta de R$5.000 de apoio. A gente está mais ou menos perto de 20% dessa meta em termos de apoio. Por quê? O que significaria essa meta para a gente? Basicamente significaria que o podcast não vai acabar. Porque a gente poderia delegar funções como editar vídeos, editar reels e eventualmente transformar nossa gravação numa gravação profissional. Para quem está vendo aqui, minha casa, estou aqui no meu escritório. Isso é ótimo por vários motivos, mas não é profissional. A gente tem o sonho de profissionalizar o podcast. Além do mais, a gente grava às quartas-feiras e a quarta-feira durante o dia é um dia que eu não trabalho.
é um dia que o Murilo não trabalha. Então a gente deixa de receber para poder transformar esse projeto em realidade. Então, de novo, gente, se vocês consideram o podcast Quilômetro 41 uma parte importante da jornada do corredor de vocês, se vocês gostam do que a gente faz aqui, e obviamente, se você puder, considere nesse final de ano se tornar apoiador e ajudar a gente a atingir essa meta para a gente poder dormir tranquilo e falar, ó, vamos chegar ao episódio 1000. É isso que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, um outro ponto. Antes de falar dos top 5 não ouvidos, eu quero destacar que ao longo de 2025 nós criamos os episódios bônus. Então, para quem tá aí, tá se sentindo órfão, não tem mais podcast Quilômetro 41. Tem sim episódios bônus. Então, vou falar aqui, a gente tem episódio bônus número 1, ciclo de maratona. Episódio super técnico, falando sobre como criar um ciclo de maratona matador para você conseguir o seu RP. Episódio bônus número 2, relatório do Strava 2024, quais são as tendências da corrida. Episódio bônus número 3, falamos sobre lesões, volume de treino, treino de qualidade e a avaliação da ASICS Golden Run, que foi uma prova que eu corri, uma meia maratona. Episódio bônus número 4, a Maratona de Florianópolis do Murilo. Como que foi, como é que foi o preparo, como é que foi a experiência dele. Episódio 5, Tempo Run. Esse episódio fundamental, técnico, muito importante, muito interessante para você escutar e matar a saudade aí do podcast Quilômetro 41 ao longo desse fim de ano. Episódio bônus número 6, 5, 10, 21 e 42. O que muda e o que é igual. Então, ao longo de você vai progredindo como corredor e você vai percorrendo diferentes distâncias e você quer saber o que vai mudar na minha vida se eu vou correr uma prova de 21 ou 42. Então, técnico também, extremamente esclarecedor. Então, recomendo fortemente. 6. Como a periodização pode transformar seu treinamento. Então, a gente explica o que é periodização, como se faz uma periodização, dá exemplos reais de periodização. Certo? Depois um episódio sobre Maratona de Chicago. Então, Maratona de Chicago, como foi, né, a minha Maratona de Chicago. Aqui minha medalha. Aqui minha medalha. Aqui. Foi uma experiência muito legal, mas aqui eu vou falar para vocês nos detalhes. Então, para quem gosta, vai ser um episódio muito interessante. E em dezembro, episódio de dezembro, como criar o calendário de provas perfeito. Então, como você quer organizar o seu ano de 2026, a gente tem um episódio bônus feito para você. Então, torne-se apoiador e desfrute de todos esses episódios. Lembrando que para quem é apoiador, dia 1º de janeiro já tem episódio programado para entrar no ar. Então, gente, é uma oportunidade aí de vocês terem mais Quilômetro 41 para consumir. Beleza, pessoal? Eu vou entrar agora aqui nos 5 episódios que eu recomendo fortemente que você, ao desligar isso aqui, vá escutar. Então, primeiro, gente, Corrida e Saúde Mental com o Dr. Diogo Veiga, psiquiatra, corredor, maratonista. E ele vai falar sobre os benefícios da corrida, sobre os riscos da corrida a qualquer custo para a sua saúde mental, porque existem sim muitos benefícios, mas a depender de como você encara a corrida na sua vida, existem riscos também. E fala sobre saúde mental, fala sobre como a intensidade impacta a sua sensação de bem-estar, a sua saúde mental como um todo. Um episódio imperdível para ouvir, para conferir. Episódio 48, Corrida e Saúde Mental com o Dr. Diogo Veiga. Depois, gente, a gente tem um episódio antigaço aqui, lá dos primórdios do podcast Quilômetro 41. Mas que eu costumo dizer que assim, é quase que uma iniciação, um episódio introdutório. Muitos episódios, principalmente os técnicos que eu falei aqui, eles dependem que você tenha um conhecimento de zona de treinamento para conseguir encarar os conteúdos técnicos. No episódio 12, zona de treinamento. Depois a gente tem o episódio 43, Corrida e Envelhecimento com a Mariana Riglo. Ela é geriatra e ela é corredora
e ela fala sobre a importância do exercício, quais são as limitações, as dificuldades que o envelhecimento pode trazer para você, corredor, e por que a gente deve correr para garantir, né, uma saúde e principalmente uma longevidade, envelhecer com qualidade. Isso é uma das coisas assim que, acho que se a gente falando de tendências, acho que nunca as pessoas buscaram tanto isso, o envelhecimento com qualidade. E esse episódio fala muito sobre isso. Depois, gente, a gente tem nos episódios, esse é o 43 que eu falei, corrida e envelhecimento. Depois a gente tem um dos episódios aí mais desafiadores. Por outro lado, talvez um dos episódios que eu mais fiquei satisfeito com o resultado. É um episódio que não tem convidado, sou eu e o Murilo. Que eu, como nefrologista, para quem não sabe, nefrologista é o médico do rim, né? Então a especialidade é como se fosse o cardiologista do coração, o nefrologista é do rim, muita gente não sabe disso. E a gente fala sobre hidratação na corrida. E não é hidratação do tipo, beba água. Como beber água? Quanto de água beber? Qual é o papel do eletrólito? Como saber se eu tenho uma alta demanda ou uma baixa demanda? Tem até um questionáriozinho e no final do episódio, gente, tem um passo a passo para que você crie uma estratégia de hidratação. Então, assim, é quase que um capítulo de livro esse episódio. O tanto que a gente estudou para criar. É tudo baseado em diretrizes internacionais, nada da nossa cabeça, tudo cientificamente embasado. E é um episódio relativamente pouco escutado. Então, a gente está no verão, acabei de correr, gente. Fiz hoje um treino aqui na pista do Pacaembu, intervalado, um treino meio paulada. Que calor! Eu fui correr às 7 da manhã e tava 30 e poucos graus. Então, assim, agora é verão, é calor. Esse episódio cai como uma luva aí para você encarar esse calor. Principalmente se você for competir agora no primeiro trimestre. Você vai ter que fazer pico de treinamento no calor. Você vai ter que ter uma estratégia de hidratação muito clara, muito bem estruturada para sua prova-alvo. Beleza? Então, eu recomendo muito o episódio 40 da hidratação. E por fim, gente, vou falar do meu episódio queridinho, que literalmente me fez chorar no final do episódio. É assim, eu vou ser sincero e transparente aqui. Eu entendo, às vezes, as pessoas olharem lá, pô, Corrida para Todos, é o episódio Corrida para Todos com Edson Santi, da Aquiles Brasil. Para quem não sabe, a Aquiles Brasil é uma ONG que viabiliza que pessoas com limitações, pessoas com deficiência visual, cadeirantes, possam participar das provas. Gente, eu realmente entendo assim, não é minha realidade, não quero ver isso, quero ver uma coisa que eu possa aplicar no meu dia a dia, não tô com saco para ouvir problema. Gente, se vocês quiserem, agora, fim de ano, renovar a sua esperança na humanidade, encher o coração de vocês de um sentimento bom, um sentimento de companheirismo, de altruísmo, escutem esse episódio. É realmente um convite. Se você chegar ao final, escutar e falar, não me serviu para nada, comenta aqui, olha, André, segui sua recomendação, mas não serviu para nada, você fez eu perder meu tempo. Comenta, por favor, eu quero que você me fale isso. Mas eu tenho certeza que você não vai falar. Eu acho que você vai falar assim, caramba, André, esse episódio passou batido e realmente tocou meu coração. Então, pedido, se você escutar o episódio 63 com o Edson Santi, que aliás é uma pessoa incrível, que é o presidente da Aquiles Brasil, e nisso não tocar o seu coração, se isso tocar seu coração, comenta aqui que eu quero saber. Beleza, pessoal? Então, gente, era isso. Fica de novo aí o convite para ajudar esse nosso projeto. Nós já temos episódios programados até fevereiro. Eu vou até falar para vocês quais são os nossos episódios um pouquinho. Vou dar uma degustação do que vem por aí. Tá? Então, no dia 5 de janeiro, nós já estamos de volta e vamos já começar com o episódio Sprint para Endurance. Então, sprint é o que, gente? Tiro de 100 metros, tiro de 80 metros, esforço máximo. Como que isso pode impactar a sua corrida, treinamento de endurance? Episódio espetacular. Depois, no dia 12 de janeiro, teremos a procura da cadência perfeita. Episódio sobre cadência, um tema polêmico,
que a gente destrinchou, estudou pra caramba pra falar. Então, mais de 1 hora de conversa sobre cadência. Depois, dia 19 de janeiro, o que não fazer para evoluir na corrida. Então, são erros. Esse episódio tem uma estrutura diferente, que foi muito interessante, que eu escolhi 4 e o Murilo escolheu 4, mas a gente não falou um pro outro o que cada um tinha escolhido. Então, é um episódio que, vamos dizer assim, a gente não tinha uma pauta estruturada. Eu fui falando e o Murilo foi falando. E, por sorte, a minha meta, inclusive, para esse episódio, era não repetir nada do que o Murilo ia falar. Então, eu saí do óbvio, tá bom? Eu saí do óbvio. Não falei, não corra rápido todos os treinos, porque isso eu sei que você sabe. Eu procurei dizer, assim, coisas que são um pouquinho não tão óbvias. Ficou muito legal esse episódio, dia 19 de janeiro. Depois, no dia 26, a gente tem o episódio sobre o relatório do Strava. O primeiro relatório foi para apoiadores, esse a gente resolveu abrir para todo mundo. Então a gente destrinchou as tendências da corrida de 2025. Acho muito interessante que uma das tendências que a gente viu aqui, eu falei que ia ser uma tendência no relatório de 2024, então não querendo me vangloriar, mas acho que eu estou antenado aí sobre uma tendência, não vou falar qual é. E por fim, gente, a gente vai entrar em fevereiro com um episódio espetacular com Gustavo Maia. Quem não sabe quem é Gustavo Maia, com certeza você conhece o programa Fôlego. Ele tem uma história de vida maluca, que fez de tudo, fez faculdade de história, fez faculdade de jornalismo, mudou de vida, foi virar chefe de cozinha, virou chefe de cozinha, cursou Le Cordon Bleu, abriu restaurante, teve restaurante que deu certo, teve restaurante que deu errado, foi assaltado, tomou tiro, loucura, mas é verdade. E no momento de vida ali, depois dos 30 anos, se eu não me engano com 37, posso estar falando besteira aqui, resolveu virar corredor. E a corrida que era para sair do sedentarismo que ele estava, do tabagismo, de uma situação um pouco difícil, acabou virando um hobby e acabou virando profissão. E hoje ele tem um canal que é um dos canais, falando de review de tênis, claro que não é o único, existem outros bons trabalhos no Brasil. Mas o programa Fôlego é onde eu atualmente vou ouvir de tênis, até porque eu não sou nenhum especialista nisso. Ele inventou muita coisa, então assim, é um cara que tem uma história muito legal e o episódio ficou muito legal mesmo, não deixe de conferir. Então a gente tem episódio programado até fevereiro. Em janeiro, pessoal, vou dar mais um spoiler aqui pra vocês. Murilão, papai. Então eu vou fazer alguns episódios, eu e convidados. Então eu já tenho alguns episódios aí pra gravar, então vamos ter que fazer um formato diferente, vocês vão ter que me aturar sozinho. Esses episódios que eu tô falando vão acabar entrando no ar ao longo de fevereiro. E depois o Murilo volta com tudo e a gente segue o ano. Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio. Pô, não tenho como contribuir financeiramente, realmente não consigo. Siga o podcast, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo ou este conteúdo com aquele seu amigo corredor. Avalie o podcast, pois a gente há um ponto importante. Só pra gente finalizar aqui. Eu recebi a retrospectiva do podcast 2025. O podcast Quilômetro 41 cresceu 999% ao longo do ano de 2025, comparado com 2024. Nós ficamos entre o top 5% dos podcasts na plataforma do Spotify. Porém, a gente tem um número de inscritos extremamente baixo quando comparado com a nossa audiência. E eu não entendo por quê. Então, gente, se vocês gostam do que a gente faz aqui, sigam a gente no Spotify e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Isso ajuda a gente demais. Avalie o podcast no Spotify e compartilhe este podcast com aquele seu amigo ou amiga corredora, seu familiar, pessoas que estão querendo agora, ao longo de 2025, 2026, transformar a corrida num hobby e progredir dentro desse esporte que a gente é absolutamente apaixonado. Então, muito obrigado, pessoal, e procurem o seu motivo para continuar correndo. E nos encontramos no próximo Quilômetro 41. Valeu, até lá. Feliz Natal, feliz Ano Novo, saúde, corrida, prosperidade para todos nós. Tchau!